Vamos nessa. A gente atualiza, né, gente, a situação do estado do presidente Lula, né, que continua internado, passou por um novo procedimento. Essa medida tinha sido anunciada ontem, aconteceu hoje. Inclusive, houve um pronunciamento da equipe médica responsável por esse tratamento de saúde do presidente Lula, ainda em decorrência daquela queda. A Isabela Mota acompanhou toda a movimentação ao longo do dia e está aqui com a gente com detalhes atualizados do último boletim, o boletim mais recente de saúde do presidente Lula. Por favor, Isabela, suas informações. Oi, pessoal, boa tarde. O presidente vai ficar na unidade de terapia intensiva aqui do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, pelo menos até amanhã. Essa é a previsão médica. A alta mantida entre segunda e terça-feira, quando o presidente deve ser liberado para Brasília, retomar a agenda normalmente, segundo a equipe médica. Vai poder despachar, ter as reuniões, claro, de forma gradativa. No momento, ele se recupera do procedimento feito hoje, na manhã de hoje, um procedimento preventivo para evitar sangramentos, novos sangramentos na região onde ele teve a formação de um hematoma. Hematoma esse, formado após a queda que o presidente sofreu em outubro no Palácio da Alvorada. Ele ainda se recupera desse procedimento na UTI, mas está estável. A recuperação tem sido ótima. Dr. Roberto Calil fez uma coletiva de imprensa com os outros médicos que acompanham o presidente e ressaltou que ele não teve nenhuma lesão neurológica, não vai ter nenhuma sequela, e está o melhor possível para o quadro dele depois desse segundo procedimento e que não há perspectiva de novos sangramentos. Ele não descartou, falou que a possibilidade é quase nula, muito baixa, mas que a medicina não trabalha com 0 e nem com 100, por isso eles colocam uma porcentagem muito baixa de chances de um novo sangramento e acompanham o presidente ao longo de hoje, ao longo da próxima semana. Também perguntamos sobre a necessidade de fisioterapia. Eles falaram que o presidente vai fazer fisioterapia, mas como qualquer paciente que esteja internado no hospital, e não uma fisioterapia específica para o quadro dele, pelo sangramento que teve na cabeça, isso está descartado, não há essa necessidade. O presidente, então, segue internado aqui em São Paulo, no Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista. Obrigado, Isabela, pelas suas informações. A gente continua ainda falando da situação do presidente Lula, agora ouvindo o que disse o médico, né, Adriana? Eu estava falando aqui com quem nos acompanha, que mais cedo a equipe de saúde fez uma nova coletiva, né? O doutor Roberto Calil deu várias explicações, passou muita tranquilidade. As expressões que os médicos do presidente Lula usaram foram: ele está super estável, essa foi uma expressão usada, e a outra, neurologicamente perfeito, no sentido de tranquilizar em relação a que não tem qualquer risco de sequela. E eles disseram que o risco, como a Isabela explicava pra gente, o risco de uma nova hemorragia é baixíssimo. Não pode dizer que é 0, como a Isabela explicou, mas é muito baixo. Vamos ouvir então o que disse o doutor Roberto Calil. O procedimento foi feito hoje às 7 horas da manhã, foi com sucesso, é um complemento ao procedimento cirúrgico e o presidente está acordado na UTI, já vai estar comendo, está super estável. Então isso não atrasou nem um pouco a programação dos próximos dias, que dependendo da evolução do presidente, ele deverá ter alta no começo da semana. Bom, o doutor Roberto Calil também diz que tudo indica que essa alta vai ser mantida, né? Como ele falou, a partir do comecinho da próxima semana. Não quis cravar o dia exato, porque ele até falou, um dia a mais, um dia a menos, vai depender da recuperação, mas é logo no começo da semana que vem. E diz que o presidente poderá retornar a Brasília assim que ganhar alta. Vamos ouvir mais um trecho. O presidente poderá ir para Brasília, acho que segunda, terça, quer dizer, um dia a mais, um dia a menos, depende muito da evolução, que está sendo muito boa. E ele, obviamente, do Palácio, ele pode retornar a uma agenda de despacho, né? A gente não vê problema algum em relação a isso. Então o que se espera é que na próxima semana o presidente esteja já no Alvorada. Claro que após o procedimento cirúrgico, após o que aconteceu, vai se requerer um repouso relativo por algumas semanas, talvez, entendeu? Mas isso é tudo relativo, né? Mas a sua pergunta é: ele estará de alta segunda, terça-feira, vai direto para a programação, direto para Brasília e, evidentemente, ele vai retomando aos poucos a sua atividade normal. Renan, ontem, quando a gente trouxe aqui ao vivo no Entre Nós a confirmação de que o presidente Lula passaria por esse procedimento que ele passou e deu tudo certo hoje logo cedo, surgiu uma dúvida se os médicos poderiam estar com um risco maior, se a situação dele seria um pouco mais grave do que realmente estava sendo informado. Eu conversei com vários neurologistas de ontem para hoje e, na verdade, o que eles me explicaram é que é tudo muito simples. O procedimento do cateterismo é um risco muito baixo, então a equipe do presidente Lula optou por fazer isso
por ser o presidente da República. Por quê? Um outro paciente poderia esperar o organismo reagir e o organismo terminar de acomodar, de absorver tudo que precisa absorver dentro do crânio, e isso, com o tempo, naturalmente aconteceria. Como é o presidente Lula, que tem a agenda cheia, que, enfim, tem que retomar a atividade em Brasília e não tem capacidade de toda hora fazer uma tomografia, uma ressonância, não pode ficar todo o tempo sendo monitorado por exames, então eles optaram, digamos que os médicos chamam de padrão ouro, o melhor que se pode fazer para acelerar a recuperação e para não ter risco de novas hemorragias. E isso foi feito e não deve ser necessário novos procedimentos. A gente continua ainda falando da saúde do presidente, agora com a fala do vice-presidente Geraldo Alckmin, que hoje inclusive presidiu a reunião do Conselhão, conselho importante que acontece em Brasília, geralmente o presidente Lula quem toma a frente, e dessa vez foi Geraldo Alckmin. O também ministro da Indústria disse que conversou por telefone com Lula. Vamos acompanhar. O presidente me ligou comecinho da noite e eu super animado, e eu falei a ele que teria a reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável. E ele falou duas coisas. Primeiro, a importância do Conselhão. Quem dialoga, ouve, acerta mais, aprende mais, erra menos. E a outra pediu que transmitisse um abraço fraterno, carinhoso a cada uma e cada um de vocês.